A história de hoje começa com um homem chamado Elias. Alguém que jamais imaginaria o preço que estava prestes a pagar, por algo que acreditava ser apenas ambição. Desde cedo, Elias tinha aprendido que o mundo não dava nada a ninguém, e que quem quisesse algo, precisava arrancar com as próprias mãos. Cresceu ouvindo seu pai repetir que bondade não enche a mesa, e essa frase se tornou mais do que um aviso. Virou um princípio de vida. Elias não era mau, nem cruel, apenas acreditava que a felicidade estava sempre um passo adiante, esperando por quem tivesse coragem de tomar para si. O problema é que, quanto mais conquistava, mais distante a felicidade parecia. Tudo começou a mudar quando ele descobriu uma oportunidade inesperada. Um terreno antigo, na região mais valorizada da cidade, pertencente a uma senhora viúva, Dona Rosa. Um lugar simples, mas que com as novas construções ao redor, valeria uma pequena fortuna. Elias percebeu isso no instante em que olhou para o portão enferrujado e viu, em sua mente, números, cálculos e possibilidades. Ele bateu a porta com um sorriso mais gentil que conseguiu forçar. Dona Rosa abriu devagar, com olhos cansados, mas um sorriso verdadeiro, daqueles que só quem guarda muita história no peito sabe dar. Ela o convidou para entrar, ofereceu café, conversou como se recebesse um amigo. Elias, porém, não via nada além das paredes velhas e o potencial escondido ali. Falou sobre modernização, sobre segurança, sobre como aquele bairro estava mudando rápido, e aos poucos, plantou a ideia de que talvez fosse melhor para ela vender aquele terreno grande demais para uma senhora sozinha. Dona Rosa hesitou, mas ouviu. Comentou sobre as memórias ali, sobre o marido, sobre os filhos que cresceram correndo naquele quintal. Elias fingiu simpatia, mas insistiu. Voltou mais vezes, sempre com um presente simples, sempre com conversas doces, sempre com o mesmo objetivo: convencer, até que um dia, com lágrimas presas nos olhos, Dona Rosa assinou a papelada. O terreno agora era dele, e Elias comemorou como se tivesse vencido uma batalha. No entanto, algo começou a mudar. No mesmo dia, ao visitar sua nova aquisição, percebeu algo que jamais tinha reparado. O silêncio do lugar, um silêncio estranho, quase pesado. Caminhou pelo quintal, observando as marcas do tempo, as árvores antigas, a varanda que rangia sob seus pés. Era como se o lugar carregasse uma presença invisível, como se estivesse triste, mas Elias ignorou qualquer sensação e começou a imaginar o lucro. Só pensava no prédio luxuoso que pretendia construir ali. Nos dias seguintes, porém, coisas começaram a sair errado. Primeiro, a empresa que financiaria o projeto recuou sem explicação. Depois, a equipe de engenheiros alertou que o solo da região precisava ser analisado com mais profundidade, atrasando tudo. Por fim, a prefeitura passou a cobrar taxas inesperadas e demoradas. Tudo parecia travado, emperrado, como se o terreno rejeitasse qualquer mudança. Elias ficava irritado, impaciente, consumido pela ansiedade de ver o retorno do investimento. Quanto mais frustrado ficava, mais ganancioso se tornava. Começou a tratar funcionários com grosseria, pressionar parceiros, forçar processos. Nada funcionava. Até que, numa noite incapaz de dormir, decidiu voltar ao terreno. A lua cheia iluminava o quintal e deixava sombras longas e estranhas. Quando entrou na casa antiga, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Parecia ouvir passos, como se alguém caminhasse ao seu redor, mas estava sozinho. Ou pelo menos, acreditava estar. Foi até a sala e viu, sobre a mesa, algo que não lembrava de ter visto antes. Uma fotografia antiga, parcialmente escondida, sob poeira. Pegou-a com cuidado. Na imagem, Dona Rosa estava sorrindo, ao lado do marido e de duas crianças,
provavelmente seus filhos. Todos estavam felizes, abraçados, com um quintal ao fundo. Elias sentiu algo apertar em seu peito. Pela primeira vez, talvez, culpa. Foi quando ouviu um leve sussurro, vindo do corredor. Ele congelou, olhou para a escuridão, o coração disparando, mas não havia ninguém. Ainda assim, sentiu uma presença, uma sensação estranha, como se o lugar estivesse vivo e observando. Um vento leve entrou pela janela quebrada, e a fotografia caiu de suas mãos. Elias saiu da casa apressado, quase tropeçando, e ficou parado no quintal, respirando rápido. Pela primeira vez, começou a se perguntar se havia ido longe demais. Nos dias seguintes, tentou retomar o projeto, mas novas dificuldades surgiam como se o universo reagisse contra ele. Então, inesperadamente, recebeu uma ligação, informando que Dona Rosa havia falecido. O mundo pareceu parar. A culpa, que antes era um incômodo distante, agora tomou forma dentro dele. Elias voltou ao terreno mais uma vez. Desta vez, caminhando devagar, sem pressa, quase com respeito. Entrou na casa e percebeu o cheiro suave de café, o mesmo que Dona Rosa sempre oferecia. Ele sabia que era impossível, mas sentiu, naquele instante, que a casa guardava a presença dela, não como um fantasma, mas como uma memória viva. Sentou-se na velha poltrona e ficou ali em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, deixou que seus pensamentos se misturassem com seus sentimentos, sem fugir, sem negar. Percebeu que sua vida tinha sido uma busca incessante, por mais dinheiro, mais status, mais poder, e nunca por propósito, conexão ou paz. Lembrou-se do sorriso de Dona Rosa, da simplicidade da casa, da fotografia que havia encontrado. Ali, naquele lugar antigo, ele finalmente entendeu algo que nunca havia percebido. A ganância não é fome de riqueza, é fome de vazio, um vazio que nada material pode preencher. Sem pensar duas vezes, tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Cancelou o projeto, desistiu da construção e resolveu restaurar o terreno, mantendo-o como era. Transformou a casa em um pequeno centro comunitário para crianças do bairro, menos algo que descobriu que Dona Rosa sempre sonhou em fazer, mas nunca teve condições. E aos poucos, algo começou a mudar dentro dele. Não uma mudança brusca ou milagrosa, mas um despertar silencioso, como o nascer do sol, iluminando um campo escuro. Elias percebeu que pela primeira vez estava fazendo algo que não tinha relação com lucro, mas com sentido. E aquilo, de um jeito estranho e poderoso, trouxe uma paz que ele jamais havia sentido. Na inauguração do centro, ele se emocionou ao ver famílias entrando, crianças brincando, idosos conversando no quintal. Era como se a história, finalmente, tivesse encontrado seu caminho de volta à luz. E antes que a cerimônia terminasse, Elias olhou para o céu e sussurrou algo simples, mas sincero. Obrigado, Dona Rosa. Naquele instante, uma brisa leve atravessou o quintal, mexendo nas folhas da árvore mais antiga. Ele sorriu, entendeu? O recado. Se essa história tocou você, de alguma forma, deixe nos comentários. A ganância nunca vale o preço. Isso me ajuda a saber que você entendeu a mensagem. E se quiser mais histórias profundas como esta, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa desse alerta hoje. Porque, no fim, tudo o que plantamos, um dia volta para nós.